Deus, porque a gente está desde dezembro com 192, 193 mil inscritos no canal. A gente não passa, não fura essa bolha. E acho que para a gente ter relevância, para a gente virar um canal que as pessoas vão respeitar, a gente precisa ter um número maior de inscritos. Tá bom, pessoal? Vou começar a ler o superchat aqui. O primeiro deles hoje é do Alan Sérgio, meu querido amigo Alan Sérgio. Volante não é uma posição carente no Vasco. Então, não gostei. Temos muitos volantes já. Desse jeito, vai abrir uma companhia de táxi. Eu sei que, brincadeiras à parte, com a questão dos volantes, eu concordo, eu acho que o Vasco tinha outras prioridades, principalmente depois da contusão do Adson. Eu acho que não é uma posição prioritária, mas eu acho que o próprio Diniz ainda tem dificuldade de encontrar volante que possa jogar ali ao lado do Hugo Moura. Ele tem dado essa preferência para o Tietê. O Tietê, hora vai bem, hora vai mal. Eu acho que o Tietê tem a cara, tem o jeito, tem o estilo de jogo do Fernando Diniz, mas não consegue mais ter a dinâmica de ir e voltar. Por quê? Porque o Nuno e, principalmente, o Felipe Coutinho, eles ajudam muito pouco na marcação. E aí sobrecarrega um pouco o sistema defensivo, né, e principalmente a proteção ali na frente da zaga. O Vasco também precisa urgentemente descobrir quem é o parceiro ideal para o João Vitor, né, para ter uma defesa sólida, uma defesa segura, porque o Nuno, o Ryan, Felipe Coutinho, esses atletas eles estão crescendo, o futebol deles está melhorando bastante, ou pelo menos melhorou nesses últimos jogos. Aí a gente está acreditando que na sequência da competição eles possam jogar muito bem e serem úteis, né? Voltar a brilhar, a fazer gols, independente se o Adson está machucado, se o David está voltando. Eu acho que nesse primeiro momento esses são os titulares. Então você precisa estar resguardado ali no sistema defensivo para poder dar a tranquilidade que os atacantes precisam lá na frente para fazer os gols e segurar os resultados que o time precisa. Acho que é de fundamental importância que o Vasco vença. Já falei isso algumas vezes, eu detesto ser repetitivo, mas às vezes eu me obrigo a ser. O Vasco corre muito risco de, se não ganhar o Botafogo, ele voltar para a zona de rebaixamento. E aí o que foi, né, 30 dias de paz, porque o Vasco foi o último time carioca vencendo o brasileiro. Sei que é brincadeira, não deveria nem fazer essa brincadeira, porque os outros 3 times carioca foram para o Mundial e lá tiveram alguns mais, outros menos o seu sucesso. Se não foi financeiro, se não foi técnico, foi financeiro. Se não foi financeiro, foi de expansão da marca, de mostrar os seus jogadores, e acho que seria muito legal se o Vasco estivesse lá também. Mas ele não estava, e por isso só ele jogou
na 13ª rodada, eu acho. E por isso, com a vitória em cima do São Paulo, foi o último carioca a vencer. Sei que é uma brincadeira, mas também vale a alegria, vale a descontração, vale a gente exaltar o time que a gente ama. Tá bom, Alan Sérgio? Um grande abraço. Aqui, nosso querido amigo Felipe Benevides. Boa noite, Ed. Não entendi a contratação do volante. Segundo ele, não está 100%. E me preocupa o Vasco contratar jogadores fora de forma. Isso prejudica o time. Bom, Felipe, um pouquinho antes aí na minha introdução, eu falei que o Vasco não mais se comunica com o seu torcedor, né? O presidente fala quando quer, fala com quem quer, né? Ele tem aí um número bem expressivo de torcedores, eu não sei se são 16, 17, 18, não sei quantos milhões de torcedores que gostariam de ouvir, de entender, né, de compreender, apoiar ou não apoiar algumas coisas. E essa contratação é uma contratação que não foi explicada. Olha, foi uma grande oportunidade, o atleta não está 100%, mas nós temos um departamento médico, um departamento de fisiologia, de fisioterapia exemplar e, a gente vai recuperar esse atleta, ele vai nos ser útil e o custo-benefício vale a pena. Sei lá. Uma frase dessas, mais elaborada, menos elaborada, eu não sou um expert em frases, mas uma frase dessa já nos confortaria, já não nos deixaria na dúvida, como eu estou e sei que você está também. Certo, Felipe? Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. De novo, Felipe Benevides. Digo isso, pois vejo quanto demora um jogador entrar em forma e, de fato, ajudar o clube. Não vejo benefício nenhum. O campeonato voa. Não temos tempo. Foi exatamente isso que eu disse, né, Felipe? Foi exatamente, parecia até que eu tinha lido já esse seu segundo superchat. Eu acho que o clube precisa ser um pouco mais transparente com o seu torcedor. Li esses dias que o Vasco estava tentando negociar o Jean Davi, um atleta que ele pagou 10 milhões há menos de um ano atrás. O Maxime Rodrigues já deixou o clube há mais de 6 meses e ele chegou também junto com o Jean Davi. Então, parece que a gente é bobo, parece que a gente é otário e parece que a gente não tem memória. Os jogadores são contratados, não dão certo, são rapidamente negociados, outros são contratados sem estar 100%, sem poder entrar em campo, e a gente nem reclamar pode. Então, tem muita coisa errada e muita coisa que me deixa chateado. Tá bom, Felipe? Grande abraço, meu amigo. Olha o tio Rafael Júnior, nosso novo membro aqui no canal. Boa noite, meu menino Ed. Que beleza. JBzão aí para Fortaleza. Vou mandar um abração para o pessoal de Fortaleza. Acho que é isso. Acho que foi assim que eu entendi. Pessoal do Ceará, pessoal de Fortaleza, grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, tio Rafael, por ser membro aqui do canal. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Mais um superchat aqui. Marcelo Arcoverde. Oi, Ed, será que vamos acertar nessa janela? Acho que não.
Por enquanto, a coisa já começou lenta. Como sempre, a única contratação ainda não deve estar disponível para os primeiros jogos. Preocupante. Abraço. Bom, é disso que eu estou falando. Se você for pegar o Instagram, abrir o Instagram ali, você vai ver Manchester United prepara a barca. Tottenham não quer ficar com um jogador tal. Arsenal quer contratar o Rodrigo e, por isso, pode não usar Gabriel Jesus. Estou brincando assim com as manchetes, porque eu não me lembro de todas. Mas a única coisa que não é brincadeira é que a gente não vê a diretoria do Vasco se manifestar em relação a esses jogadores, a jogadores de nível A. Jogadores que, mesmo não estando, não sendo prioridades no futebol inglês ou no futebol europeu, ele aqui no Brasil ele será muito útil, né, ao longo de um período, né? E aí sim, aí é verdade, você tem razão, Marcelo. A gente fica decepcionado, preocupado. E dinheiro tem, cara, dinheiro tem, para que essas contratações sejam feitas. Tá bom? Grande abraço, Marcelo. Tiago Lira. Fora de casa. Tiago Lira, fora de casa. Eu estou com dificuldade hoje de ler aqui, pessoal, mas... Grande Edmundo, velho. Caro, fora de forma. Ele está dando umas explicações aqui sobre o Thiago Mendes. Caro, fora de forma, equipes estrangeiras, não seria melhor investir na base? Quem trouxe essa figura? A gente gosta pouco, mas a gente gasta pouco, mas gasta mal. Nossa Senhora. Tirou as palavras da minha boca, o Thiago. Primeiro, eu sou das categorias de base do Clube de Regatas Vasco da Gama, então eu queria muito que os atletas das categorias de base tivessem mais oportunidade. Eu até exagero a ponto de dizer que o Vasco obrigatoriamente tinha que jogar com 3 jogadores da categoria de base como titular, para poder achar um jogador extraordinário e vendê-lo aí por 40, 50, 60 milhões de euros, que vai dar aí cerca de 300 milhões de reais, que já serviriam para abater a dívida. Não é isso que o Vasco faz, prioriza contratações de jogadores mais velhos, até pagando caro, com exceção ao Ryan, que, quando voltou da seleção, conseguiu um espaço aí no time do Fernando Diniz e está indo muito bem. Então, assim, isso é uma síntese, desculpa a palavra aí que me fugiu, tem sido uma constante, tem sido comum na diretoria do Vasco errar nas contratações. Vamos rezar para que as coisas sejam diferentes daqui para frente. Tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, quero agradecer demais a audiência gigantesca que tivemos aqui no canal. Pedir mais uma vez para você que deixe seu like, compartilhe, que se inscreva aqui no canal e ajude a gente a crescer. Na sexta-feira estaremos aqui novamente para mais uma live aí falando. Eu vou ver qual é a escalação que o Fernando Diniz está pretendendo mandar a campo. Provavelmente repetindo aquela escalação que venceu a equipe de São Paulo em pleno Morumbi, para que, se Deus quiser, a gente retome o Campeonato Brasileiro com uma vitória em cima do atual campeão brasileiro. Tá bom, pessoal? Grande beijo, especialmente aqueles que são do bem. Uma ótima semana a todas. E a cada dia que passa, as caixas pretas vão sendo abertas no Vasco da Gama. A última caixa aberta, e que, pasmem,
beira a irresponsabilidade ou é totalmente irresponsável? Há praticamente 20 anos, o Vasco da Gama não paga IPTU das suas sedes. Sede Náutica da Lagoa, Calabouço e o Estádio de São Januário. E o pior, as administrações que passaram pelo clube foram empurrando, sabedoras do débito. O Vasco agora está levantando todas as certidões, até por conta da reforma de São Januário, e viu a dívida. Sabe de quanto é, torcedor, a dívida com o IPTU? 2 milhões de reais. Quem fez a dívida? Os gestores anteriores. E eles vão pagar? Claro que não. A diretoria do Vasco, na frente do presidente Pedrinho, procurou os órgãos competentes para poder fazer o acordo. E ouviu dos responsáveis que poucas vezes, ou quase nenhuma vez, um responsável do Vasco procurou para negociar o débito. E isso tem sido algo recorrente de credores. Por isso o Vasco foi buscar a recuperação judicial, os acordos, para, olha, eu não consigo pagar tudo, mas eu consigo pagar tanto. Cara, será que é tão difícil assim ser correto com quem você deve? Olha, não consigo te pagar 100, mas posso pagar 50 em 10 vezes? Cara, isso é um absurdo total, porque aí depois nós, torcedores, queremos um time forte, não tem como, tem que pagar a dívida que essas pessoas fizeram com o Vasco. Não estou dizendo que o Pedrinho é santo, que o Jorge Salgado é um demônio, que o Alexandre Campelo, o Eurico, o Roberto, não estou dizendo nada disso. Estou trazendo fatos, torcedor. Uma dívida de 2 milhões de reais em IPTU, ela não nasce em janeiro de 2024. Mesmo que você não tivesse pago nenhuma IPTU desde lá. Cara, isso é um absurdo. Tem que ser responsabilizado. Passou da hora do Vasco mudar o seu estatuto e responsabilizar os seus dirigentes. Como o próprio Pedrinho está com seus bens e do Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF, na reta da recuperação judicial, qualquer intercorrência, qualquer dor de barriga que der, os bens vão para jogo, os dos administradores do Vasco da Gama, Clube de Regata Vasco da Gama, também tem que estar lá. Isso é uma vergonha. Porque aí você precisa despender de 2 milhões de reais, mesmo que parcelados, porque assim serão pagos, para poder colocar em dia a dívida que o Vasco tem. Você já imaginou sofrer penhora, ser despejado? Olha que cagada que... Meu irmão, não é possível que quem passou no comando do Vasco, e todos, e também os conselheiros, os beneméritos, que aprovavam as contas, olhavam, não questionavam, que vocês consigam dormir tranquilamente e botem a cabeça no travesseiro. A nossa situação hoje, ela é gravíssima por culpa de todos que passaram até aqui nas administrações. A culpa não é minha, a culpa não é sua, torcedor. Mas de quem passou na administração, sim. Quem teve a caneta e pôde mudar. E nada fez. Pelo contrário, só aumentou, potencializou a dívida do Vasco da Gama. Isso é uma vergonha e eu não aceito. 6 da tarde, conto com você para bater papo e falar mais da nossa paixão, preparação para o jogo de sábado. Hoje tem julgamento do Felipe Coutinho pela expulsão contra o Fortaleza. Mas deve pegar a pena mínima já cumprida e jogar normalmente. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira. E não esquece, dedo no like, comenta, Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama no mercado da bola em busca de algumas contratações, né? Mas já tem jogo nesse final de semana contra o Botafogo, o Clássico Carioca. O Vasco tem o Coutinho aí liberado para jogar normalmente contra o Botafogo. Deixa a sua opinião, deixa o seu palpite, o placar para esse jogão. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!